Se você puder, abra sua Bíblia. Vamos juntos meditar na palavra de Deus. Êxodo capítulo 17, versículo de número 8 e 9, para começar. Êxodo 17, versículos 8 e 9. Deixe a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre serviço cristão. Exatamente, sobre serviço cristão. Muitas vezes a gente quer receber de Deus, mas o que é que nós estamos fazendo para Deus? Essa é a pergunta que não quer calar. E eu faço uma outra pergunta diante disso: que tipo de servo você tem sido na obra do Senhor? Que tipo de servo? Exatamente essa palavra. Não é que tipo de crente, mas que tipo de servo? Servo vem de serviço. Que tipo de serviço você tem oferecido na obra do Senhor? Nós, irmãos, podemos comparar a igreja de hoje com o povo de Deus que caminhava no deserto. E eu vou lhe dizer por quê. Porque tudo era motivo de reclamação. Se faltava água, se faltava comida, se apareciam inimigos, se estavam cansados, tudo era motivo para o povo de Israel reclamar. E não podemos pensar que somos servidos por Deus. Não devemos só esperar sermos servidos pelo Senhor, não. Mas que nós devemos servir a Ele, que é maior do que nós. Jesus disse que o Senhor é maior do que o servo. É óbvio, você sabe disso. O patrão é maior do que o funcionário. Então, não devemos esperar apenas sermos servidos por Deus. Precisamos estar prontos, primeiramente, para servir ao Senhor. Eu vou contar uma ilustração para você. Presta atenção. 6 cegos foram convidados a conhecer um elefante. Um deles abraçou a pata do animal e disse: um elefante é como uma árvore. Outro cego tocou a orelha e declarou que o animal era semelhante a uma folha de couve. O outro, por sua vez, pegou a tromba e disse que o bicho era como uma cobra. O que tocou o rabo do elefante declarou que era como um chicote. O que tocou as presas concluiu que era como uma espada. E enfim, o que encostou na barriga alegou que o elefante era como uma rocha. Para resumir, todos tocaram o animal, mas nenhum conhecia de fato um elefante inteiro, ou elefante todo. Eu contei essa ilustração para você entender que, da mesma forma, nós vemos pessoas que às vezes têm uma visão limitada acerca da obra de Deus. Ela conhece a Deus, mas não na sua totalidade. Ela sabe que servir a Deus exige serviço e obras, mas ela não conhece a obra. Então, segundo esse texto que nós lemos de Êxodo, capítulo 17, que fala da vitória de Moisés, do povo de Deus no deserto sobre Amaleque, nós vamos observar que existem na vida 3 tipos de cristãos. O primeiro, que é como Moisés. Que tipo de cristão era Moisés? Você viu no versículo 9 que nós lemos? É o tipo de servo que tem iniciativa e é intercessor. Porque ele tomou a iniciativa assim que viu a necessidade. Ele chamou Josué para defender o povo e foi para o monte interceder. Ele viu que era preciso mais gente para lutar e para orar. E ele pediu para Josué fazer essa escolha, essa separação. Entenda que esse ministério, ele é tão importante que quando Moisés levantava a mão, abençoando o povo de Deus, o povo prosperava. E quando ele baixava a mão, o povo perdia. Irmãos, ao vermos
problemas na igreja, nós precisamos agir rápido e não só reclamar. Tem gente que vê os problemas da sua igreja e começa a reclamar e questiona sobre o pastor, e questiona sobre os líderes, e questiona sobre isso, questiona sobre aquilo. A igreja não está precisando de gente para reclamar. Aliás, o Senhor não está precisando de gente para reclamar da sua obra. O Senhor está precisando de gente que tem iniciativa, gente que age rápido, gente que ao invés de reclamar se coloca na posição de intercessor, assim como Moisés. Mas só que Moisés se cansava. E ele precisava de ajuda para continuar com as suas mãos erguidas. Isso mostra que quem está à frente da obra também se cansa e precisa de apoio. O seu pastor, o seu líder, a sua dirigente, ou quem quer que esteja encabeçando a obra aí na sua igreja, também se cansa. É igual a você que quando não vai para o culto diz assim: eu não fui porque hoje eu estou muito cansada. O seu líder também se cansa. O seu líder também precisa de apoio, precisa de alguém que segure nos braços dele ou dela. Deus nos chama para tomar iniciativas e para interceder pela sua obra. Esse é o primeiro tipo de crente. O segundo tipo de crente de servo. Arão e Ur. Veja aqui o que está no versículo de número 12 do mesmo capítulo 17. Está escrito assim: ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Esse texto é maravilhoso. Veja que junto com Moisés estavam Arão e Ur. Eles viram que Moisés estava cansado e providenciaram uma pedra para que ele se assentasse. E também ficaram segurando as mãos de Moisés para lhe ajudar a abençoar e a interceder pelo povo até anoitecer. Essa pedra aqui simboliza Jesus. Moisés precisava de um apoio para se firmar, e Jesus é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Só que vamos sair do âmbito espiritual e vamos para a prática, porque Jesus não pode fazer tudo, embora ele tenha poder para isso. Só que Jesus, Deus, também delega funções aos seus servos. Também conta com você para fazer a sua parte. O Senhor poderia ser o próprio a dar forças a Moisés e ele não precisar de ninguém. Só que Deus não faz tudo não. Ele deixa cada um com a sua parte para fazer no reino de Deus. Muitos, ao invés de ajudar o irmão a se firmar na rocha, ao invés de ajudar o líder a continuar na obra, meu Deus, ficam jogando pedra. E ainda trazendo mais peso para o braço do líder. Trazendo mais peso para o irmão que já está meio cansado. Me desculpe, mas eu preciso ser sincera. Eu não posso estar pregando aqui um evangelho de oba-oba, um evangelho só para você dar glória. Deus não me chamou para pregar um evangelho frouxo. Deus não me chamou para pregar um evangelho só para dar vitória nem milagre para ninguém. Deus me chamou para pregar um evangelho puro, verdadeiro e genuíno. E no dia que eu não puder pregar essa palavra, eu não prego mais. No dia que eu tiver que pregar uma mensagem só para agradar os outros, eu não subo mais em cima de um púlpito para pregar. E nem faço uso de um microfone. Deus me chamou para pregar a palavra verdadeira. E a palavra, ela tem de tudo. A palavra tem caldinho, a palavra tem mocotó, a palavra tem tutano, a palavra tem pirão. A palavra de Deus tem de tudo. Quando é para alisar, ela alisa. Quando é para abençoar, ela abençoa. Quando é para corrigir, ela corrige. Quando é para puxar a orelha, ela puxa. A palavra de Deus tem tudo. Aleluia. Se você quiser ser um cristão verdadeiro, você precisa aprender a comer a palavra inteira, do jeito que ela é. Aleluia. Você precisa compreender que quem está à frente precisa de ajuda. E Arão e Ur foram um apoio para Moisés. Seja um apoio para o seu irmão, não só para o seu pastor, para o seu líder, né? Que tem alguns que fazem isso até por bajulação. Não. Seja um apoio para esse irmãozinho que está cansado.
Seja um apoio. Deus nos chama para estar ao lado dos irmãos, ajudando, segurando no peso, abençoando. Deus chamou você para isso também. Aleluia. O terceiro tipo de servo, para a gente terminar, é o servo do tipo Josué. Aquele que é obediente e que tem coragem. Eita! Ter coragem. Palavra em extinção no meio de muita gente, não é? Veja o que diz o versículo de número 10. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Observe que o texto destacou aqui. Josué fez tudo como Moisés lhe orientou. Observe que Josué, podemos dizer, em relação à quantidade de tempo que as pessoas viviam naquela época, Josué, ele era um jovem de aproximadamente 40 anos. Ele não questionou a Moisés, a Arão e a Ur, né? Não questionou, porque eles ficaram só orando. Mas ele obedeceu e partiu para a luta com a confiança de que alguém estava orando por ele. Alguém tinha que fazer a sua parte. Nem todo mundo pode fazer tudo. Tem gente que só quer ser líder, né? Tem gente que só quer liderar. Já tem gente que não quer ficar só no trabalho da intercessão. Tem gente que só quer ser chamado se for para colocar a mão na massa. Já tem gente que não quer colocar a mão na massa, só quer interceder. Só que Josué não questionou o que foi decidido por Moisés. Josué foi corajoso. Ele enfrentou o problema e venceu. Mas ele entendeu que ele não venceu sozinho. Ele venceu com a ajuda dos irmãos. Às vezes, meu querido, minha querida, o sucesso da obra de Deus não é devido a quem está na frente, mas aqueles que estão abençoando e apoiando, intercedendo. Por isso a vitória não era só de Josué, a vitória era coletiva, a vitória era de todo o povo. Tem gente que às vezes na família não faz certas coisas porque diz: ah, não vou fazer isso não, vou beneficiar fulano e cicrano, eu vou abençoar. Meu pai amado, Deus te chamou, né? Não é só para você ser abençoado, não. Deus não te chamou só para você ser abençoada, não. Deus te chamou para você ajudar as pessoas a receberem as suas bênçãos. Deus te chamou para você ajudar as pessoas a vencer, a conquistar, a ganhar, e entendendo que a vitória do seu irmão é sua, a vitória do seu parente é sua, a vitória do seu líder é sua, a vitória da igreja também é sua. Qual é o seu papel na obra de Deus, hein? Eu termino dizendo o seguinte: o Senhor mandou Moisés escrever aquela vitória, registrar. E nós também podemos escrever que se na igreja cada um fizer a sua parte, todos nós seremos vitoriosos. Moisés edificou um altar e chamou o Senhor. O Senhor é o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. E este foi um ato de louvor ao Senhor, que é a nossa esperança. E Ele é também o símbolo da nossa vitória. Eu termino essa palavra dizendo o seguinte: qual o chamado de Deus para você? Porque na obra de Deus não tem isso de mais importante, menos importante. Ah, mais importante é o que canta, mais importante é o que rege, mais importante é o que prega, mais importante é o que dirige. Não, não, não. Deus tem um chamado para você. O que é que você está fazendo com as suas mãos? Pedir que todos de pé levante as mãos os mais alto que puderem? Não, não, não é isso. Deus tem algo específico para você fazer. Deus tem algo específico para você fazer na sua obra. E Ele conta com você. A Bíblia vai dizer que não podemos nos apresentar ao Senhor com as mãos vazias. Crianças. E pare com essa desculpa de que eu não tenho tempo, que não sempre há algo que a gente possa fazer. E não precisa ser necessariamente na igreja. Você pode fazer a obra de Deus no seu trabalho, você pode fazer a obra de Deus no seu bairro, você pode fazer a obra de Deus no meio da sua família. A obra de Deus não está resumida a 4 paredes, não. Tem muitas formas de fazer a obra de Deus. E Ele quer te usar nesta grande obra. Jesus disse: grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Tem poucos trabalhadores. Ao invés de estarmos discutindo quem faz o quê, seja um que está disposto a fazer a obra, independente de onde vão lhe colocar.
Tenha certeza. Deus determinou algo para a sua vida e ninguém vai impedir isso. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Mas você precisa tomar essa iniciativa. Usa-me, Senhor.